Agora, 9 horas e 45 minutinhos, a gente volta a falar sobre dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, que mostram que o volume de serviço aqui no Brasil aumentou 1,7% em março. Com esse resultado, o setor fica 7,2% acima do patamar pré-pandemia. A gente vai conversar sobre o assunto, né, Stephanie, com o Roberto Dumas, que é economista-chefe do Voiter e professor do INSPER, para falar um pouquinho sobre o impacto desse resultado. Professor, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez, hein? Bom dia, obrigado, Colombo, prazer estar aqui, Stephanie. Essa recuperação é algo pontual ou podemos projetar algo que veio para ficar? Eu faço essa pergunta ao senhor sobre a tendência ou não do crescimento de olho no emprego, porque é um setor que emprega muita gente. Agora não adianta crescer um mês e não no outro, né? Veja, nós partimos de uma base um pouco depreciada, né? Mas, de fato, é uma notícia muito boa. Ou seja, a projeção era que os serviços cresceriam mês a mês 0,7%. Crescemos 1,7%. Ou seja, é 1% a mais aí. E a projeção, se você pensar de março do ano passado para esse ano, nós esperávamos que ia crescer 8,5%. Crescemos 11,4%. E justamente aquilo que tem muita relação com os lockdowns, com etc., foi o que beneficiou essa subida na pesquisa mensal de serviços. Por exemplo, serviços prestados à família, o que é? Buffet, restaurante, lazer, atividade esportiva, salões de beleza, etc., subiu 2,4% e em 12 meses deu quase 40% de aumento. Então, vamos continuar subindo. Mas é que como nós estávamos saindo de uma base um pouco depreciada, talvez não continue nesse ritmo tão acelerado daqui para frente. Mas não há a menor dúvida que isso é uma notícia boa. O que a gente quer dizer? Estamos voltando à atividade normal. O que acontece? Você despencou, agora nós estamos voltando, dando aquela pancada para cima, aquela demanda reprimida que acabou de ser satisfeita nesse momento, mas provavelmente daqui para frente você não vai crescer tanto. Por exemplo, crescer 40% comparado com o mês do ano anterior vai ser um pouco difícil. Mas o Brasil, pelo menos em termos de serviços, com a vacinação em dia, com o número de mortes caindo, com o problema da Covid, de certa maneira, se transformando numa pandemia, uma epidemia, etc., melhorando, então o setor de serviços está melhorando sim. E isso, o que a gente quer dizer? Dificilmente vamos crescer cada vez mais, mas estamos entrando numa normalidade na economia quando nós falamos em pesquisa mensal de serviço. E também tem outro ponto, sabe, Colombo? Por exemplo, na parte de transporte e serviços. Transporte aéreo. Ou seja, ninguém viajava, transporte rodoviário, transporte de cargas, táxis, aplicativos, isso está aumentando tudo. Então, é como eu digo, ou seja, melhorou? Melhorou. Vamos continuar melhorando? Vamos. Nesse ritmo, talvez não, porque já vai chegar o momento onde voltamos à normalidade, né? Pois é, professor, o senhor até já adiantou a próxima pergunta que eu queria fazer por aqui, que é justamente do setor de transportes, que foi o que mais puxou aí esse crescimento no mês, né? O transporte não só de cargas, mas também de passageiros. Agora, com essa alta dos combustíveis que a gente viu, deve apontar justamente para uma estabilidade aí nos próximos meses, né? Eu queria que o senhor jogasse um pouquinho mais de luz sobre esse grupo específico pesquisado. Veja, é uma coisa interessante, porque se você pegar a inflação no IPCA, você fala, foi 12,13. Não, pera um pouquinho. O diesel, a querosene subiu muito mais do que isso. O óleo diesel, a gasolina, o etanol subiu muito mais do que 12% no ano. Só que, como eu falei, os transportes de cargas, o transporte principalmente aéreo, o transporte táxi, etc. Veja, você tinha, principalmente no quesito transporte aéreo, uma demanda reprimida. Ou seja, você ficou em casa 2 anos, você não viajou, de repente abrimos as portas. O lockdown não é mais necessário, o uso de máscara, claro, em avião é necessário. Mas depois de 2 anos em casa sem viajar, você tem aquele impacto a despeito de, obviamente,
um encarecimento bem acentuado em relação à passagem e aos transportes de carga, que é aumento de diesel. Como eu falei, foi, como você também colocou, foi o melhor item, subitem dos 5 itens da pesquisa mensal de serviço. É uma demanda reprimida que agora, pelo menos nesse momento, há de se celebrar. Mas a demanda reprimida é aquela coisa, uma hora ela deixa de ser reprimida e entra no status normal dela, de crescimento normal da economia. Ô Roberto, a Priscila Asbeck, nossa analista, quer te fazer uma pergunta também. Oi, Priscila. Não. Olá, bom dia de novo, Colombo. Stephanie, obrigada, professor, pela entrevista. Professor, a gente percebe algo em comum desses últimos dados que estão sendo divulgados. Então, inflação, por exemplo, dá uma melhorada, mas quando você olha o núcleo, está pressionado ainda. Quando você tira os preços mais voláteis, está pressionado ainda. Nos dados dos serviços de hoje, a gente olha vários dados positivos, mas quando olha, por exemplo, os serviços prestados às famílias, que é um componente muito importante do resultado, se percebe que eles estão 12% abaixo ainda do patamar pré-pandemia. Tem vários que estão acima, mas esse, que é muito importante, está 12% abaixo do patamar pré-pandemia. Lá fora a gente viu também a inflação dos Estados Unidos, com o núcleo preocupando, ou seja, a gente está num contexto aí de preocupação com inflação alta e recessão global. Eu queria entender, porque alguns economistas começam a falar que primeiro o impacto é sentido na inflação, nos preços, mas depois ele começa a ser sentido no mercado de trabalho. O senhor acha que esses fatores todos, esses últimos resultados que a gente tem visto, em algum momento vão começar a bater em mercado de trabalho, aumentar desemprego? Veja, eu acho que aumentar desemprego não. É bem provável que o desemprego diminua. Claro que nós não estamos na benesse dos Estados Unidos, por exemplo. Se a gente falar de inflação, o que é? O aumento do generalizado de preço. O índice de dispersão dos 400 produtos e serviços do Brasil, 78,5% subiu. Ou seja, a inflação está disseminada, o aumento de preços está disseminado. Só que nos Estados Unidos, daqui a pouco a gente compara com o Brasil, o que está acontecendo? Além da inflação de oferta, por causa da guerra da Ucrânia, do lockdown da China, você também tem um problema de demanda. Ou seja, você está criando mais posições de emprego do que o número de desempregados. Ou seja, está faltando mão de obra. No caso do Brasil é um pouco diferente. A nossa inflação é a mesma coisa. Mas é muito de uma inflação também de oferta. Não quero dizer que não tem que subir juro. Tem que subir juro. Apesar de muita gente advogar, falou, olha, é uma inflação de oferta. Eu não consigo mexer com o preço do combustível, eu não consigo mexer com o preço do alimento, eu não consigo mexer com o preço do fertilizante. Sim, em partes está correto. Mas subir a taxa de juros impede que você repasse esses aumentos para toda a cadeia. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho ainda um pouco temerário. Acho que nós vamos subir com o nível de desemprego, mas ainda esse ano nós vamos ter 2 dígitos de nível de desemprego que está em 11,1%. Acho difícil abaixar de 10% até o final desse ano, com uma taxa Selic alta e que provavelmente vai subir mais 1% esse ano, né? Seria bom se pudéssemos chegar lá, né, professor? Nós conversamos com Roberto Dumas, que é economista, chefe do Voiter e professor do INSPER. Muito obrigada ao senhor. Obrigado, bom dia.